mais de 80 milhões de reais sendo pagos nos bastidores do Goiás em menos de 2 anos sob o comando do Paulo Rogério Pinheiro. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito dessa dívida da equipe esmeraldina, quanto é no curto prazo, em relação também a uma provável permanência na Série A do Brasileirão, como isso pode impactar o Goiás no ano que vem, e se cair para a Série B, será que pode ser um começo de um fim da instituição financeira, por parte das finanças do Goiás? Quero comentar aqui com vocês também a respeito desse tópico, assim também sobre o meio-campista Marco Antônio, jogador que chegou vindo da equipe do Cruzeiro, mas como uma aposta, porque que ele não vem sendo utilizado pelo técnico Jair Ventura, praticamente quase um mês que ele está no Goiás já fazendo seus treinamentos, nem sequer ficou no banco de reservas contra a equipe do Palmeiras, e também sobre o atacante Walter, você lembra dele, 33 anos de idade, foi anunciado pelo Goiânia, ainda nessa semana irá jogar a segunda divisão do Campeonato Goiano. Esses serão os 3 principais assuntos que quero comentar com vocês em nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, conferir também os nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News, deixar seu comentário, também compartilhar o nosso conteúdo e conferir meu canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que vai estar aqui embaixo na descrição. Lá a gente pega os melhores trechos de cada um dos vídeos e coloca ele ali entre 3 até 4 minutos. Vou estar deixando aqui embaixo para vocês conferirem, combinado? Outro recadinho também importante que eu quero passar para vocês é da Sorte Golbet, casa de apostas esportivas apoiadora aqui do nosso canal, inclusive com ótimas cotações para os jogos da Copa Libertadores. Separei 3 deles aqui para vocês, inclusive ainda teremos um deles, 2 na verdade, ainda nesta quarta-feira, como por exemplo Palmeiras e Atlético Paranaense. Uma vitória do Palmeiras paga R$ 1,73 a cada real apostado, um empate R$ 2,81 e uma vitória do Atlético Mineiro fora de casa R$ 3,79. Além disso, teremos Talheres e Vélez ainda nesta quarta-feira e amanhã na quinta-feira com Estudiantes de La Plata e Atlético Paranaense. Uma vitória, por exemplo, do Atlético Paranaense fora de casa pagando R$ 3,07, um empate R$ 2,51 e uma vitória do Estudiantes em casa R$ 1,98. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição da Sorte Golbet, ótimas cotações. Além da Libertadores teremos aí Sul-Americana, Série B do Brasileirão e o final de semana com o Goiás em campo, já no sábado contra o Avaí. Vou estar deixando aqui embaixo também no primeiro comentário fixado para vocês. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar aqui sobre uma dúvida que muitos de vocês vêm me perguntando, vi aqui inclusive por último nos comentários do nosso vídeo de hoje, mas sendo envolvendo o meio-campista Marco Antônio, jogador de 23 anos de idade, 22 melhor dizendo, que chegou da equipe do Cruzeiro, mas como uma aposta, uma indicação aí do Emerson Ávila, atualmente auxiliar técnico do Jair Ventura, que foi o treinador do Marco Antônio lá nas categorias de base do time do Cruzeiro, O Marco Antônio que chegou com um contrato com o Goiás até dezembro do ano que vem, mas como uma aposta, até apareceu no banco de reservas contra a equipe do Coritiba, acabou que não foi utilizado naquele duelo, mas por último aí contra a equipe do Palmeiras, jogando fora de casa, não foi relacionado para esse duelo lá em São Paulo. Inclusive o Jair Ventura, na sua entrevista coletiva pós-jogo, naquela derrota por 3-0, havia comentado sobre a utilização do atacante Nicolas como um jogador no meio de campo, como um armador de jogadas, e o Marco Antônio, que é um atleta nessa função, não participou. Confirmei com o meu parceiro, o Vitor Pimenta, muito obrigado aí ao Vitor por ter concedido também essa informação, confirmando que não tem nada de errado com o Marco Antônio, tá bom? Ele já está assim 100% fisicamente para estar apto a jogar, tanto é que vem fazendo seus treinamentos normalmente, como confirmou o Vitor Pimenta lá do jornal Mais Goiás. Então não tem nada de errado com o Marco Antônio, apenas uma opção técnica do treinador, o Jair Ventura, em relação a essa sua convocação ou não para as partidas. A tendência é que ele fique aí no banco de reservas contra a equipe do Avaí e possivelmente, quem sabe, pode fazer a sua estreia também, caso for do agrado do Jair Ventura. E de fato, é um atleta assim que a gente não pode colocar todas as esperanças de um time que vai jogar a Série A do Brasileirão para um jovem de 22 anos de idade, até que chegou com certo cartaz na equipe principal do Cruzeiro, mas no total na sua carreira, se você for somar todas as partidas dele pelo profissional, não chega nem a 30, Então a responsabilidade dessa para o Marco Antônio certamente não é o ideal. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa aí a respeito do Marco Antônio? Poderia merecer mais chances aí dentro desse elenco do Goiás? O Luan Dias não fez uma partida lá, essas coisas contra o Palmeiras também. Enfim, a diretoria que ainda segue no mercado em busca de reforços. Quem sabe o Marco Antônio podendo ser uma solução aí já, dentro do clube
para a sequência dos próximos jogos. Bora dar sequência no nosso vídeo de hoje para trazer uma informação bem legal a respeito dos bastidores do Goiás. Segundo informações da Rádio Bandeirantes de Goiânia, a equipe esmeraldina, juntamente com a gestão do Paulo Rogério Pinheiro, que assumiu ainda lá em janeiro de 2021, o Goiás já pagou desde aquele período cerca de 80 milhões de reais em relação às dívidas das gestões passadas, né? Um baita valor se a gente considerar, por exemplo, que o faturamento médio do Goiás jogando, por exemplo, uma Série A do Brasileirão, gira ali na casa de 80 até uns 100 milhões de reais. A tendência é que esse ano fique um pouquinho abaixo disso, já que a equipe esmeraldina não vai poder contar com venda de jogadores, então deve ficar mais ou menos na casa de uns 80, 85, no máximo mesmo 90 milhões de reais, e como confirmou o Paulo Rogério Pinheiro, 80 milhões pagos nesses praticamente menos de 2 anos, né? Ele que assumiu lá em janeiro ainda de 2020, falou inclusive sobre as dificuldades que teve logo nos seus primeiros meses na equipe do Goiás, a montagem do elenco também para a Série B do ano passado, sendo feita inclusive basicamente de última hora, né? Com jogadores ali destaques dos campeonatos estaduais, e certamente essa dificuldade passando tanto para não contratar reforços, por exemplo, na metade da última Série B, quando o Goiás precisava, já era claro isso, e nessa temporada de 2022, por conta da falta de faturamento, a Rede Globo, que começa a passar as parcelas em relação ao direito de transmissões só a partir de abril, então o elenco do Goiás já começou limitado no comecinho da temporada, e agora na metade do ano também não é diferente, mas já é um bom começo, né? 80 milhões de reais, como confirmou a Rádio Bandeirantes, já pagas ali, principalmente em questão de salários, naquele período da paralisação do futebol, né? Em 2020, muito dos jogadores, principalmente dos estrangeiros, o Goiás acabou tendo uma dívida enorme com eles. Inclusive agora, recentemente, o Queco, né, foi um outro jogador que acionou o Goiás na justiça, e nesse mês ainda de agosto o Goiás terá que pagar mais ou menos pouco mais de 3 milhões para o jogador. Enfim, isso impactou certamente nas contratações dessa janela da metade do ano. Se a gente for comparar, por exemplo, as dívidas do Goiás, segundo informação aí do Globo Esporte, através do Rodrigo Capello, que ele é especialista nesse tipo de análise, o balanço de 2021 finalizou ali, né, em dezembro, com o Goiás tendo uma dívida de curto prazo de 15 milhões de reais. Essas dívidas de curto prazo são as que devem ser pagas em no máximo de 16 a no máximo 24 meses, mas fica nessa média de 1 ano e meio, uma dívida até ok, né, de apenas 15 milhões de reais. Se a gente comparar lá em 2020, a dívida de curto prazo da equipe esmeraldina era de incríveis 31 milhões de reais. Pode não parecer assim absurdo, mas é aquela dívida que você tem que pagar naquele mesmo ano, ou vai ter alguma ação aí juntamente da FIFA ou da própria CBF impedindo, por exemplo, você de fazer contratações. Para a gente ter uma melhor ideia ainda, o Goiás em 2017 e 2018 não tinha nenhum centavo de dívida de curto prazo, e em 2019 foi quando começou a dar esse pequeno pico, quando terminou aquele ano com só 3 milhões de reais de dívida de curto prazo. Para 2020, incríveis 31 milhões, né? Começou 2021 com 15 milhões, e aí você deve estar me perguntando, e aí, Guilherme, o que você pensa a respeito das finanças do Goiás para o ano que vem? Será que se continuar para a Série A, a gente pode esperar um baita time para a próxima temporada, ou se cair para a Série B, vai ser um desastre total? Não vejo nenhum nem outro, tá? Vamos olhar aqui pelo cenário mais positivo, né? O Goiás conseguindo sua permanência na primeira divisão, basicamente aí assegurando mais 90 até 100 milhões de reais pelo segundo ano consecutivo. Certamente essas dívidas de curto prazo já serão todas zeradas. Aí a tendência é que o Goiás coloque essas dívidas de longo prazo mais ou menos ali na casa de 40 até uns 30 milhões de reais, se tudo der certo também, né? Pode jogar mais para frente ainda e ficar basicamente quase que sem nenhum custo em relação a dívidas passadas, em relação ao ano de 2023, né? Para ser pago durante o ano de 2023, pode ficar livre. Isso porque a gente pode basicamente olhar o que vai ter de faturamento e dividir para uma parcela ali considerável apenas para o pagamento de salário dos jogadores, né? O Goiás, que no ano passado estava pagando mais ou menos 1.200.000 reais de folha salarial, mais de dívidas ainda da gestão de 2020, era mais de 1 milhão tirado no bolso, ou seja, podia colocar aí pelo menos, né, esse dinheiro totalmente de volta, caso o Goiás não tivesse essas dívidas de volta no que eu digo em relação ao time. Então, se o Goiás aí permanecer na Série A, a tendência é que já diminua praticamente em zero essa sua dívida de curto prazo. Inclusive, falei com o Paulo Rogério Pinheiro, ele me garantiu também que com uma permanência, né, um ano a mais de garantia de primeira divisão com um faturamento estratosférico por conta aí de tudo, né, direito de transmissão, venda de bilheteria, marketing e muito mais, o Goiás fará sim um time bem mais competitivo, bem mais pronto do que, por exemplo,
começou esse ano de 2022. Além disso, né, se a gente for olhar aí por um outro cenário, então, beleza, o Goiás permanecendo na Série A, não vai dar para quitar todas as dívidas, por exemplo, de longo prazo, mas elas não são as que mais afetam, né? Realmente, só de zerar essa dívida de curto prazo já adianta bastante. O Goiás que está bem econômico nesse ano, então se a gente considerar o pior cenário possível, que seria um rebaixamento para a segunda divisão, não acredito que vai ser assim um desastre pelo lado do Goiás, tá? Muito por conta aí da gestão do Paulo Rogério Pinheiro, que é muito pé no chão. Então, no pior dos cenários, vamos supor o Goiás rebaixado para a Série B do ano que vem, possivelmente essas dívidas de curto prazo, de mais ou menos ali 15 milhões de reais, já estarão bem quitadas em relação ao ano de 2022 e terá uma pequena quantia ainda para ser paga em 2023, que possivelmente com a não garantia de um faturamento novamente muito grande jogando a primeira divisão, aí sim pode ser que o Goiás se enrosque ali um pouquinho para os seus pagamentos, mas nada assim, por exemplo, de tirar tão o sono, né, dos dirigentes e da própria torcida mesmo, como foi lá da virada de 2020 para 2021. Então esse é o cenário atualmente do Goiás, são dívidas assim, se a gente considerar em relação a equipes hiperdividadas aqui no futebol brasileiro não parece tanto, mas o poder de arrecadação do Goiás também é menor do que em relação a, por exemplo, São Paulo, Cruzeiro, Corinthians, Atlético Mineiro, isso é natural, então a gente tem que fazer o balanço juntamente com a nossa realidade, como falei para vocês, né, a importância de ter uma constância na primeira divisão, isso ajuda bastante, é só a gente olhar, por exemplo, o que eu falei hoje no vídeo de mais cedo, do Atlético Goianiense, que tem uma dívida no total de só 19 milhões de reais, sendo que nenhuma delas é dívida de longo prazo, de curto prazo, apenas de longo prazo para serem pagas aí a partir de 2023, e isso faz uma diferença do caramba quando a gente está falando da montagem do elenco. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários dessa informação, como confirmou aí a Rádio Bandeirantes, segundo o Rodrigo Capello, não abateu, né, esses 80 milhões de reais totais, mas enfim, já é um bom começo para o Goiás, que, como eu disse, tem uma perspectiva boa, principalmente ficando na Série A do ano que vem, pode começar o ano sem essas dívidas de curto prazo a todo momento e principalmente com uma folha ainda mais dedicada à montagem do elenco. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar também sobre o atacante Walter, que está de casa nova para a sequência da temporada. Ele irá jogar o Campeonato Goiano da divisão de acesso com a camisa do Goiânia, informação que foi confirmada pelo repórter Charlie Pereira, lá da Rádio Sagres. O centroavante de 33 anos irá assinar contrato até o final da segunda divisão goiana, e aí sim, conseguiram o acesso para a primeira divisão, né, do próximo Goianão, terá o seu contrato renovado automaticamente. Então existe uma chance do Walter enfrentar o Goiás, por que não, no Campeonato Goiano de 2023. O estadual da segunda divisão que já começou, inclusive nesta última semana, o Walter pode ser uma novidade para os próximos jogos. Ele que já vinha treinando no Goiânia, né, há algumas semanas, se eu não me engano, acho que desde o mês de maio, mais ou menos ali, ele já estava aqui na capital do Cerrado e fazendo, né, os seus treinamentos com a equipe do Goiânia para manter ali principalmente essa sua parte física. Ele que estava no comecinho do ano, lá no Santa Cruz, onde até começou jogando bem, né, 8 partidas, 3 gols marcados e 1 assistência, mas o Walter, juntamente ali com seus empresários, né, tomou muitas decisões erradas, foi parar no Amazonas, time que estava disputando, né, a Série D do Brasileirão, e não conseguiu atuar muitas vezes por lá, apenas 2 atuações, a última delas lá no dia 19 de março, então até tinha um projeto esportivo um pouquinho melhor lá no Santa Cruz, mas acabou abandonando para defender o Amazonas, nessas 2 partidas na Série D do Campeonato Brasileiro, que estava previsto para começar ainda, os seus jogos foram todos ainda no Campeonato Estadual, acabou que deixou a equipe e agora fechando com o Goiânia. Sua última atuação pelo Goiás, né, aconteceu ainda lá na última temporada, melhor dizendo, pela equipe esmeraldina, em 2017, onde até começou o ano, mas teve aquele problema todo com o goleiro Matheus, até existiu a possibilidade dele retornar ao Goiás lá na Série A de 2019, quando ele tinha feito, por exemplo, uma Série B até ok, com a camisa do CSA, foram 15 partidas, 2 gols e outras 2 assistências, mas a CBF acabou aumentando o seu período fora, né, por conta de um doping que ele havia sido julgado ainda lá naquele período, então acabou que não pôde mais atuar em 2019. Em 2020 fechou aí com o Atlético Paranaense, onde até teve alguma sequência, 21 partidas com 1 gol marcado, mas acabou que foi dispensado, passou aí também brevemente na equipe do Vitória, São Caetano, Botafogo de São Paulo, onde até jogou razoavelmente bem na Série C do Brasileirão, mas falta essa sequência, né, realmente maior na carreira do centroavante. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa nova casa, né, do centroavante Walter, torcer para ele aí, quem sabe, ser um dos adversários do Goiás no próximo Campeonato Goiano. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal
e ativar as notificações. Confira os nossos vídeos, inclusive o de hoje mais cedo, que eu gravei ainda nesta quarta-feira, falando aí sobre essa classificação do Atlético Goianiense, né, para a semifinal, como isso pode impactar em relação ao ego do Goiás, né, a mexer realmente, cutucar a ferida sobre a atuação, como a gestão do Goiás vem sendo feita nessas últimas temporadas. Além disso, vou deixar outros vídeos aqui também interessantes, tanto nessa tela final, quanto também nos cards durante o nosso conteúdo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!